Viva Portugal, viva Cristo Rei, viva a Associação As Esquinas. Bem-vindos ao nosso canal e ao nosso curso Apologética, a melhor defesa é o ataque. Neste vídeo nós vamos abordar a questão do islamismo, ou melhor, procuraremos demonstrar que o islamismo é uma falsa religião, que advém de uma falsa revelação. Para começar, façamos um breve contexto social e religioso daquilo que era a Península Arábica no século VI. Muito bem. Então, na altura, a Península Arábica era ocupada por tribos árabes politeístas, portanto, que acreditavam em vários deuses, várias diferentes divindades. Existiam judeus e existiam cristãos. Portanto, não existia uma religião unitária. Ora, acontece que nesse século VI, Maomé terá recebido, Maomé, que era um comerciante, terá recebido uma aparição do arcanjo Gabriel, que lhe terá dito que não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. E Maomé começou a fazer as suas pregações e a granjear muitos seguidores e também opositores. E esses opositores e essa perseguição que Maomé sofreu obrigou-o a partir de Meca para Medina, dando origem à famosa Hégira. Muito bem. Estou a fazer assim um breve contexto. O que é que acontece? Existem dois problemas fundamentais no islamismo que são problemas de ordem histórica, ordem moral e ordem teológica. São três problemas. Não podemos falar só da ordem moral, estabelecendo uma comparação entre Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, e o próprio Maomé. Portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo nunca participou em guerras. Ele, inclusivamente, contrastava com os anseios do povo judeu de um Messias guerreiro, de um Messias militar. E Cristo trouxe ao povo uma mensagem para a salvação das almas, reforçando o mandamento do amor a Deus, a si mesmo e ao próximo, e estabelecendo a misericórdia e o perdão, que não é um perdão infinito e ilimitado, mas ainda assim um gesto de grande misericórdia, no sentido que o homem deve aprender o perdão para que o próprio Senhor possa perdoar o homem. Maomé, por seu turno, participou em 9 guerras e ordenou várias campanhas militares essas nas quais se regozijava com os saques que fazia das riquezas dos outros povos e também dos escravos dos escravos de guerra que conseguia conquistar nessas campanhas militares. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua paixão, ouviu todo o tipo de insultos, todo o tipo de impropérios, todo o tipo de ofensas, as mais graves possíveis. Foi humilhado, foi torturado, derramou o seu sangue por nosso amor, por amor a nós, e ainda assim, num ato de profundo amor que só pode advir de um amor divino, disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Maomé, por seu turno, perseguia os seus opositores e mandou executar poetas críticos, poetas que satirizavam o Maomé. Eu estou a ver aqui os nomes de alguns, não sei pronunciá-los bem, mas seria o Ka'ab, Abu Afak, Asma bint Marwan. São alguns exemplos então de pessoas perseguidas por Maomé.
Nosso Senhor Jesus Cristo nunca teve um casamento, nunca casou, e ele foi a perfeita castidade. Não teve relações sexuais. Enquanto que Maomé terá casado com 11 mulheres, regozijando-se também dos prazeres sexuais, dos prazeres carnais. Não nos podemos esquecer que Maomé que desposou uma menina de 6 anos e consumou o casamento com essa menina aos 9 anos, chamada Aisha, contrastando com a imagem da pureza da criança que Cristo fala, de que o homem até deve seguir o exemplo da criança para ser salvo. Não no sentido infantil, mas no sentido da pureza do coração. E Maomé era sexualmente devasso. Aliás, vejamos o que disse São Tomás de Aquino acerca de Maomé e da questão sexual. Abre aspas. Por outro lado, aqueles que introduziram os erros da seita procederam de maneira contrária, como é claro no caso de Maomé, que seduziu os povos com promessas de prazeres carnais, ao desejo dos quais a concupiscência da carne instiga. Ele também entregou mandamentos em consonância com as suas promessas, dando rédeas ao prazer carnal, no qual é fácil para muitos homens carnais obedecerem. Isto é, para Maomé conquistar seguidores, fez uma série de promessas de caráter sexual, demonstrando que a sua missão não era uma missão divinamente inspirada, mas era uma missão de poder. No fundo, Maomé foi mais uma pessoa ávida de poder do que da salvação das almas, que deveria ser o propósito maior de um profeta enviado por Deus. Pois outra questão interessante é que Nosso Senhor Jesus Cristo nunca fez apologia à escravatura, enquanto que Maomé tinha uma coisa pior ainda do que um escravo. Tinha escravos sexuais, ou escravas sexuais. Portanto, não nos parece crível que um homem com estes vícios humanos possa ser um enviado de Deus. Uma vez que isso pode levar a questionar o que é que há de diferente de Maomé para quase todas as pessoas que nós conhecemos ainda nos tempos de hoje, com os mesmos vícios, erros, devassidão e hedonismo. Nenhuma. Enquanto que o amor, a misericórdia, a sabedoria, a compreensão do homem, a humildade de Cristo não tem paralelo na história. Uma vez alguém que disse qualquer coisa como: eu li os melhores filósofos, eu li as obras mais complexas, mas em nenhuma delas li: venham até mim os oprimidos, porque eu os consolarei. Cristo é a promessa da vida eterna e é a promessa de um amor imaculado. Portanto, Maomé é exatamente igual a qualquer homem, não é um profeta. Depois, uma outra questão tem a ver com essa questão teológica que já se enquadra neste tema, porque é assim: se em Maomé estão reduzidas ou estão subtraídas todas estas qualidades, então isso faria de Deus, faria de Alá um Deus com pouca argúcia, ou um Deus pouco esclarecido, e isso não faz sentido nenhum, porque seria uma pessoa com estas características a pessoa ideal para ser o seu principal mensageiro? Isso, primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas podem alegar: está bem, mas Deus, nos livros cristãos, na Bíblia, também escolheu pessoas fracas, pessoas temerosas, pessoas medrosas, pessoas tímidas, pessoas cheias de fraquezas. E é verdade. Mas essas pessoas, ao contrário de Maomé, após terem um contacto com a revelação divina, alteraram a sua vida e cumpriram os desígnios de Deus, ao contrário do que Maomé fez. Está certo? Ponto 3.
o islamismo tem um forte caráter fatalista, em que a salvação do homem é muitas das vezes arbitrária, ou praticamente sempre arbitrária. Tudo depende da vontade de Deus, de Allah. Portanto, se tudo depende da vontade de Allah, isso elimina várias coisas. Elimina o mistério da cruz, elimina a redenção de Cristo, ou seja, porque é que Cristo morreu por nós, afinal, se a salvação é arbitrária, elimina as obras, elimina a graça, elimina a fé. Tudo isso é absolutamente distinto a partir do momento que a religião islâmica é uma religião fatalista. O próprio termo Islã remete para a ideia de resignação, abandono à vontade de Deus. Portanto, logo aí nós também notamos diferenças consideráveis e que tornam as coisas absolutamente incompatíveis. Depois, do ponto de vista histórico, temos que relembrar que o Corão foi escrito mais de 100 anos depois da vida de Maomé, pelo que a fiabilidade histórica pode ser comprometida. Enquanto que, por exemplo, o livro de São Marcos foi escrito entre 50 a 70 anos depois, 50 a 70 anos depois de Cristo. Portanto, no mínimo 20 anos depois da ascensão de Nosso Senhor, e no máximo no mínimo 20 e no máximo 40. Portanto, o que nos permite perceber que era muito possível que o apóstolo, o discípulo, tivesse vivo e que outras pessoas, testemunhas oculares, também estivessem vivas e que pudessem relatar de facto os milagres e a ressurreição de Cristo. O Corão é um compilado de diferentes textos encontrados ou preservados em ossos de camelo e tábuas de madeira. Portanto, é de cronologia e de coerência duvidosa. E faltava-me um aspecto sim, de que, como São Tomás de Aquino também falou, os próprios milagres atribuídos a Maomé são de difícil comprovação, ao contrário dos milagres que Cristo operou por diversas razões, desde conversão de céticos, passando pela disposição dos apóstolos a serem martirizados ao não negarem aquilo que viram, pela rapidíssima difusão do cristianismo, pelos relatos externos que nós tivemos de Flávio Josefo, por exemplo. Enfim, uma série de coisas que nem há comparação de um e outro. E eu agora vou ler aqui uma parte, uma obra maravilhosa que é o Manual de Apologética do Cônego Boulanger, que diz o seguinte: ou o cristianismo, desculpem, se quisesse, diz o padre Broglie, atribuir ao islamismo a origem divina, podia-se fazer este dilema: ou o cristianismo, diretamente oposto ao islamismo, é obra divina ou humana. Se é obra divina, haveria duas religiões divinas opostas, uma pregando a castidade, a paciência e a doçura, a outra permitindo os costumes dissolutos e a propagação da verdade pelo alfanjo. Se considerarmos o islamismo como obra divina e o cristianismo como obra humana, então o homem pregaria a castidade, a indocibilidade do matrimónio, a paciência, o desprezo das riquezas e Deus, pelo seu profeta. E pelo seu profeta autorizaria os homens a entregar-se às paixões sensuais e à cobiça. E em 15 minutos demonstramos como Maomé não é profeta, Maomé não foi enviado de Deus, Maomé foi um homem de veludo e de vaso, que praticou atrocidades, crueldades, perseguições, foi um sanguinário e que Maomé não era respaldo daquilo que seria uma vontade de Deus. Viva Cristo Rei, viva a Associação Esquinas, viva Portugal. Obrigado a todos. Fiquem bem.